Jesus está no Jordão e ele está para começar o seu ministério público. Ele está se aproximando para ser batizado por João Batista. Aleluia. O batismo de Jesus está entre os 8 principais eventos da narrativa da primeira vinda do Senhor. É impossível falar da primeira vinda de Jesus de forma completa, de forma plena, sem citar esses 8 eventos. Primeiro deles, o seu nascimento sobrenatural. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. O segundo grande evento, o batismo do Senhor. Por quê? Porque ele vai até João Batista para se batizar e para iniciar o seu ministério público na terra. Aleluia. Foi para isso que ele havia vindo. Aleluia. O terceiro, aleluia, são os seus ensinamentos e os seus milagres. É impossível falar de Jesus de forma completa sem citar os seus milagres, sem citar os seus ensinamentos. E o quarto, aleluia, foi quando ele chega em Cesareia de Filipe. Mateus capítulo 16, aleluia, Jesus está entrando em Cesareia de Filipe, principal economia daquela época. Pelo menos 6 grandes templos de Dagon e outros deuses existiam naquele lugar. Jesus, ele entra no meio de tudo aquilo e ele faz um anúncio. Ele diz: eu vim fundar uma igreja. Aleluia, mas não é como esses templos daqui de Cesareia de Filipe. A minha igreja vai ser diferente. A minha igreja é o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. E ali, pela primeira vez, Jesus anuncia a fundamentação da igreja. Quarto, aleluia, evento da narrativa sobre a primeira vinda de Jesus. O quinto, não dá para falar, aleluia, de Jesus em sua primeira vinda sem citar o quinto evento, aleluia, que é a sua crucificação. Falar de Jesus sem falar que ele morreu na cruz pelo pobre pecador, não. É falar de Jesus de forma incompleta, porque é verdade, ele morreu na cruz, mas também a gente já entra no sexto evento, que é a sua ressurreição. Aleluia. É verdade, ele morreu na cruz, mas ressuscitou no terceiro dia, como diz as Escrituras. Aleluia. E também não dá para falar da narrativa de Jesus sem citar Atos capítulo de número 1, onde Jesus reúne os 11 discípulos, porque um havia se desviado. Aleluia. Ele reúne os 11 e ele, aleluia, acontece o sétimo evento da narrativa da vida, a primeira vinda. Aleluia. Jesus, ele ascende aos céus, os discípulos estão olhando e o anjo do Senhor está ali para lembrar a eles: ei, homens, o que vocês estão olhando para o céu? Aleluia. Este mesmo Jesus que subiu, um dia ele vai voltar com as nuvens. Aleluia. Jesus ascendeu aos céus. E não menos importante, o oitavo evento. Não dá para falar de Jesus na sua primeira vida de forma plena sem citar, aleluia, sem citar esse oitavo evento aqui, irmãos. Porque ele chama os discípulos e fala: vocês vão receber poder quando vir sobre vós o Espírito Santo. E eles estão 10 dias no cenáculo, oh, aleluia, 10 dias eles estão no cenáculo aguardando, aleluia, se cumprir a promessa, até que ela se cumpre no dia de Pentecostes. Pastor, qual é o oitavo evento? Aleluia. Foi o dia que ele, aleluia, ele disse para o Espírito Santo: agora é chegada a hora, desce sobre a igreja, aleluia, e encha toda a casa.
falando de batismo, aleluia. Quem está entendendo da glória a Deus? Estou falando do batismo. Jesus, ele vem para começar seu ministério público. João estava acostumado, irmão João Batista, a batizar centenas e até milhares de pessoas. E João era um pregador que tinha uma intrepidez, tinha uma autoridade, mas naquele dia ele perdeu tudo, a sua voz embarga, aleluia. João estava acostumado a batizar, mas naquele dia ele falava, eu não posso batizar, hoje eu tenho que ser batizado, filho, aleluia. Jesus chega a ele e fala, pode me batizar, eu vim cumprir toda a lei. A Bíblia diz que João se opõe a batizar Jesus. João ainda batiza Jesus, Jesus sai das águas. João ainda está tentando entender o que estava acontecendo ali, irmão. Porque a maioria das pessoas quando se batizavam, não saía logo da água e ia embora. Jesus não, ele sai do Rio Jordão. João está tentando entender o que está acontecendo ali com Jesus, com aquele homem diferente. Jesus, aleluia, João estava acostumado com o batismo, mas aquele batismo foi algo diferente, aleluia. Jesus sai das águas, fica ao lado do Rio Jordão, aleluia. João está tentando entender o que está acontecendo, de repente o céu se abre, aleluia, e alguém se apresenta naquele lugar, glória a Deus. Ele mesmo afirma que viu o Espírito Santo descer e pousar sobre a vida de Jesus. E agora eu posso falar qual é o objetivo dessa pregação, que é afirmar de forma contundente e bíblica que o Espírito Santo, mesmo que habitou em Jesus, o mesmo que desceu naquele dia sobre a vida de Jesus, aleluia, esse mesmo Espírito Santo também habita nas nossas vidas, também habita nas nossas vidas. Ele habita nas nossas vidas. O texto que lemos de 1 Coríntios 3 diz: o Espírito de Deus habita em vós, aleluia. Deixa eu ver, aleluia, quem é que acredita no que está na Bíblia. O Espírito de Deus habita em você e em mim. Ele habita. Ele habita em você, ele habita em mim. Como ele habita? É te explicar e te falar de forma bíblica como ele habita. E principalmente em quem ele habita. Sabe por que Jesus disse assim no Evangelho? Aleluia. E eu já começo a falar como ele habita. Como? Aleluia. Jesus chama os discípulos, aleluia, em João capítulo 14, do verso 16 em diante, ele diz, aleluia, as seguintes palavras assim, ó. Aleluia. Eu rogarei ao Pai, e ele enviará a vós outro Consolador, como eu, que estará para sempre conosco. Aleluia. Aí ele revela, ele fala, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, e nem pode conhecer, porque não o vê, mas vós o conheceis, e ele habita em nós. Aleluia. Então, se chegar lá fora, no mundo, com esse assunto, eles não sabem quem é o Espírito Santo, e nem pode conhecer, então esse assunto não é importante. Aleluia para eles. Mas Jesus disse, mas vós o conheceis, porque ele habita em nós. Aleluia. Talvez você não entendeu a primeira coisa que eu quero te falar hoje. Como ele habita. Ah, irmão, porque é maravilhoso demais. Porque Jesus diz assim, ele estará convosco para sempre. Aleluia. Aleluia. Eita glória.
Deus. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso saber que além de Ele habitar em nós, Ele vai habitar para sempre em nós. E a segunda forma, irmão, eu estou pregando aqui primeiro como Ele habita. Amém, irmãos? Algumas coisas, né? É um assunto muito amplo. Vamos falar um outro, que é como Ele habita. Aleluia. Vamos ver se Ele está habitando nesse lugar, ou na sua vida, ou na minha. Gosto do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Eles estavam reunidos, estavam assentados, e de repente um som, como de um vento veemente e impetuoso, veio sobre aquele lugar. O som foi como de um vento. Não é que veio um vento, veio um som. Aleluia. Mais ou menos eles ouviram algo assim. E a janela está fechada, o cenáculo está fechado. Meu Deus, as portas estão fechadas, não está vendendo aqui. E eles começaram a ser cheios do Espírito Santo. Aleluia, o Espírito Santo veio e pousou, aleluia, sobre cada um deles. Como chama de fogo na cabeça de cada um deles. Aí eu te falo uma segunda forma como Ele habita. Ele habita com evidências. É impossível o Espírito Santo estar habitando em alguém e a pessoa não está glorificando. É impossível, porque eles começaram a falar em línguas, eles começaram a profetizar, eles começaram, aleluia, a se animar, a se alegrar, eles se levantaram, foram cheios, aleluia. Cenáculo estava fechado. E naturalmente eles estavam com medo da perseguição. Olha para mim. Agora eles estão cheios do Espírito. E Pedro fala assim: ei, obreiro, abre esse cenáculo. Aleluia. O povo tudo cheio do Espírito, irmão. Pedro estava na liderança, pai, manda. Chamou o obreiro para abre o cenáculo. Abriu o cenáculo, abre a janela, abre tudo, aleluia. Daqui a pouco você começou a montar tudo, irmão. Glória a Deus. Porque antes de ser cheio, ele com medo, mas na hora que o Espírito Santo de Deus veio, o medo foi embora. Aleluia. Eles falaram: agora não vamos pregar.